Shalom, meu irmão! Muito bem, após alguns dias sem postar nenhum vídeo, eu estou de volta. Isso mesmo, com a nossa série de Olho nas Palavras. O termo El tem a conotação de força, de autoridade, mesmo de poder. Nós iremos falar um pouco melhor sobre isso. Mas hoje, o nosso vídeo de hoje trata sobre o nome El Shaddai. Você deve ter se perguntado, o que significa El Shaddai? De onde veio esse nome? E você vai aprender a partir dessa aula. Se você não deixar de assistir esse vídeo, deixa o seu like, ok? Tá bom? Contribua com o canal, se isso tem abençoado a tua vida. Venha e basta dar um like, é só isso. É muito rápido mesmo. Enquanto isso, nós vamos mais à frente. O nome El Shaddai, esse prefixo, essa palavra que vem antes de Shaddai, esse termo El, quando ele é aplicado a Deus, ele expressa que nele o nome El Shaddai. O termo El, quando aplicado a Deus, ele expressa que nele estão todas as forças, todos os poderes que são necessários para a concretização dos seus propósitos, dos seus ideais. O vocábulo El traz consigo a ideia de força, de poder. Por isso, no período dos patriarcas, que é um período onde a ação divina, do poder divino, se manifesta de uma forma muito bonita, esse termo era amplamente usado. E quando ele é vertido para um outro idioma, normalmente ele é traduzido por poderoso ou simplesmente o vocábulo Deus. Porém, segundo as descobertas que foram feitas na cidade de Ugarit, nessa tradição ugarítica, ele era uma divindade cuja força e o poder deram origem a outras divindades. Ele, esse Deus, este ser, essa entidade, essa divindade, ela era a divindade originadora da vida. Inclusive, no conceito do panteão de divindades de Ugarit, ele era a fonte da vida dos outros deuses. Normalmente, a palavra El, que é Deus, ela era seguida por epítetos, que normalmente estavam associados, como no caso daquele que nós vamos estudar hoje, do termo Shaddai. E eu vou começar um pouco falando um pouquinho sobre o que pensam os exegetas, os gramáticos judeus. Principalmente em meados da Idade Média, surgem grandes talmudistas. Talmudistas eram estudiosos do Talmud, eram grandes exegetas. Eles eram homens que consultavam as escrituras e que liam as escrituras a partir das suas tradições ou faziam uma leitura dela com base naquilo que haviam recebido anteriormente. Existe um rabino chamado Rabi Shlomo Yitzhak. Ele é mais conhecido com o acrônimo de Rashi. Rashi é um acróstico, né, em nossa língua para Rabi Shlomo Yitzhak, o Rabi Salomão Isaac. Há quem diga que o nome Rashi quer dizer Rambam Shel Israel. O que quer dizer isso? O grande mestre de Israel. Mas e ele comentando, o Rashi fez muitos comentários a partir principalmente da Torá. Ele tem um comentário quando ele chega no capítulo 17 do livro de Gênesis, no versículo 1. E o que diz lá? Diz assim: Vaihi Avram ben Tishiim Shana Vatesha Shanim. E era Abraão de 99 anos. Vairá Adonai el Avram. Então surgiu o Senhor diante de Abraão. Vaiomer Elav. Então ele disse para Abraão: Ani El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Hit Haler Lefanai. Anda diante da minha face, diante de mim. Veietamim. E seja íntegro, pleno, completo. Esse era o texto do qual Urashi comenta. E ele comenta dizendo assim: Ani El Shaddai. Ele explica o termo eu sou El Shaddai. Ani hu sheyesh dai be'elohuti lehol briah. Então ele diz: eu sou aquele que tem o poder suficiente em minha divindade para dar, para ser suficiente para todas as criaturas. Então Urashi interpreta o nome Shaddai
como sendo o Shin, que é a primeira letra que aparece do nome Shaddai, como sendo Sheyesh, que tem, que possui. Dai, o que é a palavra dai? Suficiência. E ele diz em toda a minha divindade, lechol briá, para toda a criatura. Então o Rashi interpreta que o nome El Shaddai significa aquele que é suficiente para toda a sua criatura. Mas ainda dentro da Idade Média surge também um outro estudioso, filósofo, médico e talmudista chamado Ramban. Ramban é um acróstico, é uma abreviação, por assim dizer, do nome Rabi Moshe ben Maimônides, ou seja, o rabino Moisés, filho de Maimônides. E ao comentar o termo Shaddai em Moreh Nevuchim foi um dos seus escritos, que é o guia, em português existe ele pela editora Seif, chamado Moreh Nevuchim, significa guia dos perplexos. Então ele diz, em Moreh Nevuchim, o significado de Shaddai é então Asher Dai, que é suficiente. Ou seja, o Ramban segue a mesma linha do Rashi, que interpreta o nome Shaddai como aquele que é suficiente. E ele então passa a dar uma explicação melhor do que significa esta suficiência da qual diz que Deus possui. A intenção disto é que ele não necessita de geração do que gerou, nem tampouco de continuação da existência, pois a existência de Deus é suficiente em si. O que o Maimônides está dizendo aqui é que Deus é suficiente, ele é autossuficiente, que ele não precisa de nada dele para continuar existindo como divindade, ou que ele precise de algo para continuar sendo, porque ele é existência, ele tem a sua existência e a sua suficiência em si mesmo. Nesse sentido, é que interpretam os exegetas da Idade Média, são gramáticos, talmudistas e estudiosos das Escrituras. Porém, no hebraico existe aquilo que nós chamamos de shoresh. Shoresh quer dizer raiz, como aparece nessa imagem de uma árvore com raízes profundas. E vocês estão vendo aqui dois montes. Assim como eu falei para vocês que era natural que os primeiros escritores, com base nas suas vivências, na leitura das suas realidades, começassem a construir palavras, termos, para expressarem suas percepções. Assim como a palavra Páscoa está associada, na sua origem etimológica, ao saltar das ovelhas, assim como a palavra Shaddai vai, na leitura de alguns estudiosos, estar relacionado ao conceito dos montes, neste formato. Por isso, as escrituras vão apresentar que a origem da palavra Shaddai está relacionada ao termo seios. Isso mesmo, não se espante. Não é nenhum terror usar essa palavra na internet. Não se desespere. Uau, você deve estar dizendo, botando aquela mãozinha assim do WhatsApp, né? Mas não se desespere. Por quê? Porque era natural. Eu vou voltar aqui o slide anterior para você ver. Percebam que eles olhavam para as montanhas, principalmente as regiões que ficavam congeladas durante o período do frio e durante o período que não tinha frio. Essas águas que estavam congeladas, elas deslizavam por sobre os montes. Então, de lá, por onde passava e escorria as águas das montanhas, também brotava a vida, o renovo, a esperança. O texto hebraico fala, e eu botei a tradução para ficar mais fácil, o Deus do teu pai te ajudará. E Shaddai, está bem aqui a palavra Shaddai, te abençoará com as bênçãos dos céus e com as bênçãos do abismo, que ele diz, que se encontram, literalmente que escorre por baixo, debaixo, e com as bênçãos dos seios e a bênção do útero. De que ele estava falando? Ele estava falando que os seios maternos, assim como o útero materno, era uma fonte de bênção, porque dele procediam vida, suficiência,
No útero era gerada a vida, mas nos seios aquela vida era alimentada. Ou seja, o próprio seio materno era a certeza de que a vida daquele infante teria continuidade, porque o que jorra dos seios maternos seria suficiente para a sua continuação em vida. Por isso, nesse versículo, o nome Shaddai possui a mesma raiz do termo seio, Shad, em plural, Shadim. E de acordo com Benjamin Davidson, em sua obra Léxico Analítico Hebraico e Caldaico, publicado pela editora Vida Nova de 2018, lá na página 1009, Davidson correlaciona o termo seio ao verbo irrigar, jorrar. Então, por conta disso, alguns estudiosos optam por traduzir Shaddai como aquele que nutre, ou seja, aquele que sustenta, assim como a mãe que amamenta e sustenta o filho em seus seios, de onde jorra, brota e escorre a suficiência de vida. Ok? Então, alguns relacionam o termo Shaddai a seios. Por outro lado, El Shaddai te abençoará e te fará frutificar e multiplicar. Serás uma congregação de povos. Percebam aqui que vai aparecer a palavra frutificar e multiplicar, tornar abundante. Frutificar é de gerar fruto. Observam que ainda estamos correlacionando que a fruta que nasce da terra, que brota quando devidamente irrigada pela água, gera abundância. É nesse contexto. Parece uma imagem de devastação, de agitação das águas, de raio, de uma tempestade destruidora, avassaladora. Por isso, o Shaddai teria a sua raiz no verbo lishdod ou lashod, que ambos têm a conotação, têm a significação de devastar, arruinar, destruir, causar calamidades. Quando a gente pensa nisso, olha como é importante estudar hebraico. Você já parou para pensar sobre isso? Por isso eu quero convidar você que está comigo agora, a continuar seus estudos após essa aula, aprendendo hebraico. Isso mesmo, você que deseja aprender hebraico bíblico. O que está faltando? Ah, isso é muito caro, eu fui ver numa escola. Não, entre em contato comigo. No final vai ter meu telefone lá, o WhatsApp, vai ter lá o canal do próprio Instagram, um e-mail, de um WhatsApp, enfim, meios para você se comunicar. Entre em contato. Nós temos aqui uma proposta de curso voltada para a leitura dos termos bíblicos, para a leitura e interpretação da Bíblia, com base no estudo do conhecimento também de cultura judaica, num preço acessível. Então, você que deseja estudar hebraico, não perca tempo. Mas enquanto você está pensando sobre isso, aproveita, se ainda não deu like, deixa o seu like logo. A minha mulher tem falado muito sobre isso, que ela diz que eu não enfatizo colocar o like nas minhas lives, nas minhas transmissões. Então, por favor, para minha esposa ficar alegre, coloque muitos like, bastante. E se isso está te abençoando, mande para outras pessoas, tá bom? Vamos em frente. Ela está rindo ali do lado, tá? Então, aqui, o próximo texto é uivai, lamentai, pois está próximo o dia do Senhor, Keshod. Lembram da palavra aqui, ó? Lashod, que é o verbo destruir, devastar, arruinar, causar calamidade. Então, ele está dizendo que será como uma destruição. Ele vai fazer um trocadilho, um jogo de palavras. Keshod Mishadai, ou seja, como uma destruição que foi provocada, foi produzida, foi originada por Shaddai. Então, ele está dizendo que Shaddai provoca devastação, pode provocar calamidades. Mas também lá no livro de Joel 1,15 diz: ai deste dia, pois o dia do Senhor está próximo, virá como assolação, destruição, devastação de Shaddai. Então, há quem interprete que esse termo Shaddai está relacionado ao verbo lashod, destruir, devastar, tá? Nesse sentido. Yoshev Beseter Eliono, aquele que se assenta, que toma lugar no oculto, no refúgio, no esconderijo, Betzel Shaddai Itlonan, ele diz na sombra de Shaddai, ele vai encontrar abrigo, vai encontrar morada, vai encontrar um refúgio. Olha só,
O mesmo Deus que causa calamidade, devastação, também promove o quê? O descanso, o abrigo, o refúgio. Então Shaddai acaba se apresentando com um nome que está associado ao conceito de justiça ligado a Deus, de uma justiça remunerativa, tanto para aqueles que praticam o mal, como para aqueles que praticam o bem, como para aqueles que confiam nele, como para aqueles que não confiam nele. E não para por aí. Shaddai será ou estará em tua necessidade. O termo hebraico é necessidade, mas alguns interpretam como teu tesouro, a tua barra de ouro, e amontoarás prata para ti. O que ele está dizendo aqui, Shaddai será uma fonte de providência. O mesmo Deus que executa o juízo, que provoca a calamidade ou que a permite, é o mesmo Deus também que vai permitir que quando a necessidade chegue, você terá o que? Suficiência. E quando a gente pensa nisso, nós vimos até agora, o que nós vimos até agora? O nome Shaddai, na percepção principalmente dos exegetas e rabinos e talmudistas da Idade Média, vimos que o nome Shaddai está relacionado à palavra seios, com a conotação de onde provém o sustento, a manutenção, a providência da vida, e vimos que está associado ou correlacionado ao termo lachod, o verbo lachod, destruir, provocar calamidade, causar mal. E vimos até então que isso também é no mesmo Shaddai que pune, é o mesmo Shaddai que abençoa, como já vimos em outros versos, e que ele pode assistir na necessidade. Mas quando analisamos o proto-sinaítico, e aí eu preciso abrir um parênteses bem que o proto-sinaítico é quando tem aqueles... Sabe, antigamente, quando nós, antes de começarmos a escrita propriamente dita, haviam figuras representativas das ideias, dos pensamentos dos primeiros seres humanos. E eles começaram a fazer isso através de imagens. E depois chegou-se isso num nível de aperfeiçoamento da comunicação, da linguagem, que foram nascer então os alfabetos. Mas antes disso haviam pictogramas, desenhos que representavam ideias. Então, por exemplo, a palavra Shaddai é formada pela letra Shin, pela letra Dalet e pela letra Yud. O Shin era representado pela imagem de um dente, tá? De onde vem a palavra Shen. O dente, para que serve um dente? Não é para doer, meu irmão. Não é para doer, entendeu? Não é para doer. O dente é usado para mastigar, triturar, moer o quê? Os alimentos. Ele vai predispor esses alimentos para a sua alimentação. Em outras palavras, os dentes servem para destruir os alimentos. E vem então a letra Dalet, que era representada por esta imagenzinha que parece mais alguém com as mãozinhas para cima, mas na verdade era a imagem da tenda, e dentro da imagem da tenda o acesso a esta tenda. Então, Dalet vem de Delet, porta, acesso, meio de entrada ou mesmo de saída. E por último vem a letra Yud, que era representada quase numa imagem de um braço estendido. O Yud é relacionado à mão, de onde vem a palavra Yad. A mão representa as ações, o fazer, o realizar, o empreender, o transformar, enfim. É todo elemento de controle do realizar e do fazer. Então, quando eu pego todas essas letras, ou estes conceitos de dente, que tritura, que destrói, tá? Que mói, de porta, de acesso, de entrada ou mesmo de saída, e de ações que formam o conceito, que estavam relacionados ao hebraico mais antigo, antes do Sinai, chamado proto-sinaítico, nós chegamos ao seguinte conceito. Shaddai representa, El Shaddai representa o poder que administra. O que eu quero dizer com administra? Ele causa, ele controla, ele protege contra, não é contra como está aqui, é contra a calamidade, a devastação e a destruição. Ou seja, Shaddai representa a força divina que controla, que administra, que pode provocar, mas que também protege contra a calamidade. E a gente vê muito isso associado nas mensagens veterotestamentárias de bênçãos e maldições. Mas aqui então o termo Shaddai traz consigo quais ideias? Primeiro, fonte de suficiência, ele se basta. Deus é Deus em si. Nada existe, ele não tem necessidade de nada além dele próprio. Ele é suficiente para todas as criaturas, ou seja, dele provém
a providência, a manutenção de existência de todos os seres criados. Mas também Shaddai está relacionado ao conceito daquele poder que administra, que controla, que causa e que protege, aqui agora está correto, contra a calamidade, a devastação, a destruição. Que aí você vai me perguntar o que é que tem a ver tudo que você falou com essa imagem. Para quem não sabe, isso aqui é uma mezuzá. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, tem uma parte que ele vai dizer que esse texto está em hebraico. Deixa eu ver se eu consigo ler. Está bem pequenininho para mim. A gente vai ficando velho, vai precisando do óculos. De vez em quando a gente com óculos, quando a gente vai ficando velho, que é o caso que você talvez não seja ainda, velhinho como eu, a gente tem que olhar por baixo do óculos. Algumas vezes assim, outras vezes assim. Enfim, vamos lá. Vamos ler direitinho agora. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavtai et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol nafshecha ubechol meudecha. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך חיון על לבביך ושנתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. וכשאתן לאות על ידיך e te serão por sinal sobre os seus olhos. והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתן על מזוזות. Então você colocará e escreverás nos umbrais nos portões, no acesso da tua casa e no acesso dos teus portões. O texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, e nesse verso, ele fala que deveria ser escrito, registrado uma mensagem nas portas das famílias judias e também nos acessos dos portões das cidades. Então, nasce daí, dentro do conceito da fé judaica, a mezuzá. A mezuzá é essa caixinha que dentro dela vem guardado esse pedaço de pergaminho. Ele tem todo um critério de ser construído, é chamado de mezuzá. E dentro dele, observa aqui uma coisa interessante, a letra Shin, a letra Dalet e a letra Yud. Alguns vêm só com Shin. Mas quer seja ele só com Shin ou com Shin, Dalet e Yud, quer dizer Shaddai. E o que tem a ver este símbolo com a palavra Shaddai que nós estudamos hoje? Porque há este mandamento nas Escrituras que diz para todo judeu colocar no batente da porta da sua casa ou mesmo nos portões de acesso às cidades um registro de uma mensagem. Qual é o registro? Desta mensagem que estava sendo anunciada em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 em diante. E então, por que Shaddai? Por que eles colocam dentro desse símbolo a palavra Shaddai? Olha aqui, na porta de acesso de uma casa. Então, normalmente, eles entram, está estabelecido na lateral da porta, meio que inclinadinho, eles chegam, pegam, beijam e entram em sua casa. Essa é uma prática muito comum entre os judeus praticantes da sua expressão de fé, ok? E o que isso tem a ver? De onde vem a palavra Shaddai? Olha aqui, Shin, Dalet, Yud. Shaddai quer dizer shomer. Shomer quer dizer guardião. Delatot quer dizer portas. Israel. Então, Shaddai é um acróstico, tá? De Shomer Delatot Israel, ou seja, o guardião das portas de Israel. De onde mais eles extraem essa verdade? É por conta disso que lá no Salmo 121, verso 4, está escrito: eis que jamais dorme e nem descuida o guardião de Israel. Então, Shaddai, ele não é apenas um Deus que nutre, mas é um Deus que guarda, que protege, que abençoa, mas que também exerce justiça, ok? Então, Shaddai pode assumir duas possíveis traduções: o Deus todo-suficiente ou, no sentido, também um Deus todo-poderoso. Porém, se você perguntar para mim qual dessas possibilidades eu utilizo no dia a dia, eu opto por uma questão de achar que a melhor tradução seria um Deus todo-suficiente, ok? Mas sim que ele é capaz de realizar tudo e qualquer coisa que esteja dentro do seu propósito, da sua vontade. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você curtiu esse vídeo, você vai se inscrever nele e vai curti-lo e você vai pegar lá na compartilhar. Você vai compartilhar com seus amigos. Você pode estar no Instagram ligado conosco, @ulpansemfronteiras, ou em nosso e-mail, ulpansemfronteiras@gmail.com, ou também no canal do YouTube, Ulpan Sem Fronteiras, ou nesse telefone que está registrado para você, ok? Se você curtiu, compartilha. Se você curtiu, deixa um like.
E Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado. Deixe lá sua sugestão de um nome de Deus para nós analisarmos e aprendermos junto. Porque à medida que eu estudo, eu também aprendo e compartilho esse conhecimento com você. E se você deseja fazer um curso de língua hebraica e cultura hebraica, entre em contato. Esses são os canais de comunicação. Será uma imensa honra poder lhe ensinar a ler a Bíblia no original. Um forte abraço, como eu sempre digo, Lehitraot.